Boa noite, enfermagem, boa noite, Amazonas. Hoje estamos aqui com essa bancada maravilhosa, com o meu amigo Carim Tarada. Tava lá pra Arábia, era, Carim? Tava de férias. Tava de férias. Meu amigo aqui que faz falta nessa bancada. Estamos com duas gigantes da enfermagem, doutora Eduarda tô nervoso, doutora Eduarda e a Lorena Siqueira, que são grandes colegas que estão aí. Eu acho que tu tá confundindo de novo. Não é Lorena e Gabi? Não. É sim. É a Lorena e aí a Eduarda. Ah, é? Meu nome é Eduarda também. Ah, é? Eduarda Gabriela. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, gente, nós estamos aqui muito felizes hoje. Vamos falar de um tema muito importante, que são aí as neoplasias mamárias, de toda passear aí pela essa temática oncológica. Vamos aqui passear também pela saúde da mulher, com nossa amiga Eduarda. A gente vê aqui que tem duas guerreiras que trabalham ali arduamente no Sistema Único de Saúde. A gente observa também aí o jovem cientista, né, que é muito importante. Nós sabemos que a enfermagem é a arte, não é só a arte de cuidar, a enfermagem é a ciência, né, Carim? A gente tem aí o nosso grande cientista jovem, que é o nosso doutor Darlisson Oliveira, que é um grande reitor de extensão e assuntos comunitários da nossa grande UEA, que aí é um legado maravilhoso que o nosso saudoso governador amazonino Armando Mendes nos deixou aí, criando vários doutores, vários mestres nesses ricões aí do estado do Amazonas. A gente sabe o quanto é difícil fazer e levar e manter, fazer a manutenção da saúde aí no contexto amazônico. A gente sabe todas as diferenças e não só geográficas como diferenças culturais. Quero agradecer imensamente aqui a quem, Carim? A nossa secretária, a doutora Chádia Frache, né, que é maravilhosa, que também Inclusive, daqui a pouco eu vou lá com o Djalma, que ele tava esperando. Com o doutor Djalma, nosso subsecretário? Rapaz, tu tá com moral, hein? Nada, pra falar de corrida. Eu queria ter essa moral aí. Então, quero agradecer aqui imensamente ao doutor Djalma, ao doutor Najib, doutora Chádia Frache e ao nosso gigante. Nosso deputado Abdala. Nosso deputado Abdala Frache, que está agora com um projeto, cara, maravilhoso, que ele está aí com um gabinete itinerante, que ele está com ônibus, carretas, levando aí para esse interior, para essas comunidades que tem um vazio assistencial, levando atendimento de saúde, atendimento odontológico, atendimento jurídico. Então, doutor Abdala Frache, parabéns. E vou passar a palavra aqui para minha doutora aqui, Lorena, que faz um trabalho aí enorme nesse SUS. Fala um pouquinho aí da sua vivência, da sua formação, da sua história, pra gente aí compartilhar com esses nossos guerreiros. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite e a participação no podcast. É muito importante quando a gente reúne enfermeiros para discutir assuntos da área da saúde e assuntos relevantes para a prática da enfermagem, né? Eu sou formada pela Universidade Federal do Amazonas no ano de 2012. Me formei na residência de enfermagem em oncologia pela UEA, né, Universidade do Estado do Amazonas. Lá que eu me aprofundei minha amizade com o Darlisson também. Maravilhoso. Meu irmão gêmeo. Isso. Fiz fellow de enfermagem em cirurgia oncológica no Instituto Nacional do Câncer. Também fiz o mestrado em enfermagem, mestrado profissional em enfermagem no contexto amazônico pela Universidade Federal do Amazonas. Hoje estou doutoranda do programa de enfermagem, associação UFAM com a UEPA, né, o programa de doutorado no contexto amazônico também, e atuo no Sistema Único de Saúde nos 2 hospitais de referência que a gente tem na área de oncologia, tanto para tumores hematológicos, na Fundação Hemoan, quanto para tumores sólidos, que é na Fundação SECOM. Na Fundação Hemoan desde 2021 e na Fundação SECOM desde 2017. Que legal. Então, é uma trajetória toda voltada para a área da oncologia. Da oncologia, tá vendo, Carim? É voltada literalmente para oncologia, né? E eu acho que ela é amiga da Edilene, doutora Edilene. Isso, Edilene é maravilhosa. Amiga pessoal lá do SECOM e amiga de vida e uma das pessoas que inspira a gente na oncologia também. A Edilene, eu acho que ela é irmã do doutor Darlis, sabia? Porque tem uma safra. Pois é. Esse pai do Darlisson aí, meu querido? Não, o Darlis é pai de todo mundo. Porque assim, ó, o doutor Darlis, ele faz assim. Orando. Ela faz assim, o Darlis faz assim, ó. Tá, ele manda mensagem lá pro Pará, tipo a COP30. Quem quer vir aqui pro Amazonas se especializar e trabalhar comigo? Aí ele leva pro apartamento dele.
dá toda a estrutura. Isso é legal, é o acolhimento, é o fortalecimento da enfermagem. É verdade. Então ele mostra os caminhos, ele faz isso com qualquer profissional que queira, porque o Darcy é um querido, ele tem um coração enorme e não é à toa que ele é um grande cientista, porque ele Sim, corre verdade. atrás da melhoria, não só da ciência e da assistência da enfermagem, como do bem-estar biopsicossocial do profissional enfermeiro. Sim. Não é isso, Karine? Com certeza, o Darlison é uma pessoa sensacional. Mas agora a gente vai querer ouvir a história da Eduarda Gabriela, né? A Dudinha. A Dudinha. A Dudu. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu sou Eduarda, eu tenho 22 anos, eu sou paraense. Olha aí, ó. Eu sou paraense, moro aqui no estado do Amazonas há quase 10 anos. E a minha jornada na enfermagem começou em 2021, onde eu comecei lá na Uninorte. Um abraço pro meu coordenador Clisma. Clisma, maravilhoso. E eu comecei o interesse na oncologia no 7º período. Na verdade, no 5º período, quando eu estava fazendo meu estágio voluntário aqui no Coroado, onde eu estava tendo contato com idoso, estava tendo ali... Lá na SIC. Lá na SIC, eu comecei a ter um contato com a ciência lá, conheci pessoas maravilhosas que abriram meu caminho. Eu comecei na iniciação científica na Fundação Secom em 2023 e eu acabei agora em 2025. Então, desde lá foi um caminho assim que, desde eu pesquisar dados primários até realmente fazer coleta com o paciente, foi maravilhoso. E aí hoje eu sou colaboradora de alguns projetos lá. Sou presidente da Liga de Atenção Primária e Saúde da Mulher também, já estou no meu último ano. E eu na Uninorte. Pretendo fazer residência, pretendo fazer mestrado, doutorado. E assim, a ciência, ela pulsa dentro de mim. As pessoas me chamam aqui, sua referência. Ela também. De fadinha da ciência, porque todo canto que me chama, eu tô lá. Não tem um lugar assim que eu veja, caraca, isso aqui da ciência, que é ciência. Então, desde o 7º, 5º período, desde quando eu comecei a ter esse contato com a ciência, foi uma coisa que pulsou demais. E é uma coisa que fez eu me apaixonar ainda mais pela enfermagem, porque muitas pessoas hoje em dia associam a enfermagem só à técnica. E quando a gente fala de ciência, pesquisa, é uma coisa muito chata, principalmente para jovem, porque não querem seguir métodos, não querem seguir regras, e a pesquisa ela requer muito método e muita regra. E é uma coisa que eu sou fascinada, assim, não sei descrever, é maravilhoso estar na ciência, maravilhoso mesmo. Então, doutora Eduarda, pelo seu brilho no olhar, eu vou assinar aqui a sua aprovação no mestrado. A doutora vai assinar aqui também, tá? Pode assinar aí, doutora. Ela tá aprovada. Amém. Para 2026, Pronto. 2026. Tá aprovada. Em nome de Jesus. Pronto, só tá aprovada já, né, Lorena? Tá aprovada. Recebo. Vamos lá. Então, dando seguimento aqui, me diga, qual é a porta de entrada para a gente admitir um paciente oncológico? Hoje a gente tem todo um fluxo de redes, inclusive quero aqui saudar a minha enfermeira querida, enfermeira Mônica Maquiné, que é responsável pela rede de gestão em oncologia do estado do Amazonas. Então hoje a gente precisa que esse paciente já venha diagnosticado para o centro de referência, tanto para o Hemoan quanto para a Fundação Secom. Então, se eu tenho um tumor sólido, por exemplo, um tumor de câncer de colo de útero, a minha trajetória começa na atenção primária, quando eu vou lá, resolvo fazer o exame preventivo e se vier alguma alteração, eu vou passando pela cadeia. A atenção secundária, né, através das policlínicas, e aí recebo esse diagnóstico. Se eu já tenho esse diagnóstico de fato de direito, eu posso ser um usuário da Fundação Secom para realizar o tratamento. Então, hoje, o que a gente precisa desmistificar, por exemplo, é que lá na Fundação Secom, o certo é o paciente chegar diagnosticado para alguns tipos de tumores específicos. E não para ser diagnosticado. E não para ser diagnosticado, né? E a gente precisa entender esse percurso. Porque o que acontecia antigamente era que a maioria das pessoas procuravam a fundação nesse intuito ainda de fazer o diagnóstico, receber esse diagnóstico. E não. A gente está falando de um centro de referência para tratamento, né, das doenças oncológicas, principalmente os tumores sólidos. Então, doutora, esse protocolo, né, Karine, esse protocolo a gente precisa ser mais um pouco vinculado nas redes sociais, que está aí com a IATA. Na verdade, é aquela situação que a gente... É porque é uma situação que é muito difícil, até como a gente fala, né? Às vezes é meio que cultural. Sim. Né? A população ela tem um pouco de dificuldade até no entendimento do fluxo do processo de trabalho das unidades
atenção primária, média e alta complexidade, né? Sim. Tanto que não é à toa que a pessoa às vezes está com uma virose que pode ser tratada na atenção primária, ela procura um 28 de Sim. agosto para fazer um... né? E isso Verdade. acaba trazendo problemas. O complexo, né? Isso, porque acaba, né, superlotando a unidade, e aí sobrecarrega os profissionais, e aí deixa de dar atenção para quem realmente precisa e acaba dando atenção para uma coisa que poderia estar sendo tratada na atenção primária. Mas assim, não é falta, né, acho que principalmente nesses últimos anos a gente tem trabalhado demais essa parte, principalmente a ciência, Da né? educação em saúde, Educação né? em saúde, explicando o fluxo do processo de trabalho, para a pessoa entender o que é o sistema de regulação, como é que funciona o complexo regulador, como é que funciona os atendimentos de atenção primária, média e alta complexidade, né? Então, assim, eu tenho uma amiga muito querida que trabalha lá no SECOM, a Nilda, não sei se vocês conhecem, a Nilda e o Sardi também, o Dr. Gerson Mourão também é um conhecido, Sim. muito gente boa, gosto muito dele. Mas assim, a minha dúvida em relação ao que eu ia, interrompendo o Ney, que eu ia te perguntar, é assim, algumas unidades, por exemplo, para a gente chegar nesse fluxo, para a gente conseguir seguir esse fluxo, a gente tem que seguir algumas normativas. Sim. Exemplo, vai ter que fazer, vamos supor, uma biópsia, né? A biópsia ela é feita em apenas alguns âmbitos, né, do estado, por exemplo, no SECOM, né, é feito. Nesse caso, por exemplo, para ter um diagnóstico mais preciso, ele teria que ir no SECOM, fazer esse procedimento, depois ele volta para a atenção especializada para ter o diagnóstico? Depende do tipo de câncer que a gente está falando, mas não seria o fluxo. Não né? seria o fluxo. Por exemplo, hoje, para o caso de mulheres com câncer de mama, Da a gente mama. precisa ter imunistoquímica, no caso, para estar adentrando na fundação, né? Aí, no caso, passaria pelo tropical. E, Não. aí passaria pela atenção secundária. Algumas policlínicas especificamente. Fazem, né? Eu não estou lembrada certo. A Castelo também. Branco tá fazendo. Policlínica Tá Castelo assim, então, ó. Só para os colegas entenderem. Qualquer usuária com a suspeita de nódulo faz o autoexame, vai procurar a casinha mais próxima da sua residência. Da casinha ou na sua USF, sua unidade de saúde da família. Foi lá, passou com o clínico geral viu lá pela ultrassom, pelos exames, por todo o achado, ele já vai encaminhar para punção. Essas punções na secundária. E a fila do CISREG, ela tá quase que zero, cara. Eu tava dando uma olhada hoje, quase que zero para fazer a punção mamária. Nessa punção mamária tá fazendo aqui de cabeça que eu sei na Policlínica Castelo Branco, que fica lá no Parque 10, na Rua do Comércio, em frente à Cachaçaria do Dedé. Então de lá já sai o histopatológico e com esse histopatológico aí já se vai lá para essa Fundação SECOM para fazer o prontuário, e do prontuário já começar todo o processo de trabalho em cima dos protocolos. Ou então, na maioria das vezes, esse histopatológico com a necessidade da imunistoquímica, que é uma complementação, Sim. é um detalhamento, né? Para a gente saber exatamente qual é o tipo de câncer e qual vai ser o tratamento específico que vai ser realizado, já vai encaminhado, porque a imunistoquímica a gente não faz aqui no estado do Amazonas, ela vai para fora do estado. E aí é que você dá continuidade. Que é um no laboratório, no tratamento. caso, terceirizado que vai fazer. Isso. E aí, para abrir, né, doutora? Não sei se eu estou falando aqui, pode me corrigir. Para abrir o prontuário, precisa da confirmação desses Do estudos diagnóstico. patológicos, do diagnóstico certinho, né? Sim. Lá no SECOM, né? A gente precisa do cartão do SUS, RG, CPF, comprovante de residência. Na maioria, dependendo do tipo de câncer que a gente está falando, a gente precisa de um encaminhamento médico e o resultado dessa biópsia. Show. Agora aqui, Eduarda. Dudinha. Me conta aqui, Dudinha. O que significa ser uma jovem pesquisadora na Amazônia? Significa muita coisa, porque hoje em dia os jovens, eles não estão tão interessados na enfermagem científica quanto as pessoas que estão mais tempo na enfermagem. A pesquisa, ela é muito importante porque ela nos apresenta determinantes sociais. A pesquisa em si, ela é capaz de nos mostrar as principais desigualdades sociais e as principais desigualdades em saúde. E eu digo isso porque recentemente eu fui no município de Borba, lá no distrito de Foz do Canumã, com a Edilene também. E lá a gente viu de perto que a desigualdade em saúde é muito grande. Você atravessar o Rio Madeira 3 horas, 4 horas e meia numa lancha para você ter assistência à saúde é muito desafiador. Então, hoje em dia, a pesquisa,
para mim, significa muito você entender a realidade do que o paciente enfrenta. A enfermagem, ela foi um complemento para mim, para minha formação, mas a pesquisa em si, ela foi capaz de abrir os meus olhos para entender além da enfermagem, da teoria, da técnica. Então, a pesquisa, ela significa avanço, você ser um cientista na Amazônia, principalmente você jovem, porque enquanto a gente é jovem, a gente tem um grande poder de fala, as pessoas elas conseguem ter mais segurança no que a gente diz. E ser jovem pesquisador na Amazônia, além de ser desafiador, também é muito, muito significativo. Porque quando a gente é jovem e faz ciência na Amazônia e consegue entender essas desigualdades sociais, desigualdades em saúde que a população enfrenta, é muito gratificante, porque a gente percebe o quão a gente consegue, com pouco que a gente tem, mudar a realidade do paciente. E lá, quando a gente fez a travessia ali no Rio Madeira, eu pelo menos pude compreender que o quê? Não importa, eu posso ser uma enfermeira maravilhosa, posso saber de tudo, mas se eu não for capaz de mudar a vida de uma pessoa, pelo menos com uma informação, então, pra mim, o meu diploma, ele não vale. E eu sempre gosto de afirmar que não importa se a gente é a melhor enfermeira, a gente nunca vai conseguir combater as desigualdades sociais que existem. E isso foi um choque pra mim. Até hoje isso é um choque pra mim, porque eu fico, meu Deus, como que não chega, como que, sabe? A gente começa a criar, eu pelo menos começo a criar vários porquês, e eu consigo entender que a pesquisa, hoje em dia, ela conseguiu me dar esse senso crítico de entender as desigualdades sociais, e eu fico, nossa, é um grande avanço, agora eu sei porque é um grande avanço, de quando eu entrei na faculdade, que eu achava que só era técnica, só era ali, e pro que eu sou agora, o que eu tô me tornando agora. Então significa muita coisa, é maravilhoso entender a realidade da Amazônia em Isso si. é até interessante tu falar, porque às vezes quando a gente tá fazendo ali na faculdade de enfermagem, a gente entende que a didática, a gente já pensa, né, que a didática ela é muito parecida com a prática, né? A gente vai sair ali com a didática do livro decorado na cabeça, que as técnicas do livro decoradas na cabeça, quando você chega na prática é totalmente diferente. É outro mundo, né? Então, assim, quando tu fala sobre as pesquisas, a gente pensa logo em dados, né? Sim, é verdade. Porque a pesquisa, geralmente, ela é baseada em dados, né? Esses dados. A pergunta, assim, que eu tenho para fazer é, os dados, quando você faz na sua pesquisa, eles são dados realizados através de amostragens ou eles são quantitativos mesmo? Depende muito. Existem pesquisas que a gente faz com dados primários, que a gente faz dados primários e secundários, onde a gente realiza coletas em seres humanos e às vezes a gente realiza em base de dados abertos. Sim. Então, depende muito de como que a gente quer fazer, quer mostrar um dado epidemiológico, por exemplo, de exames preventivos realizados no estado do Amazonas. Então, a gente vai em dados abertos, como o SISCAN, Sistema de Informação do Câncer. E em outros, quando a gente quer, por exemplo, que eu participo da Enfermeira Edilene, a gente quer fazer um produto, uma tecnologia, na maioria das vezes a gente pode fazer pesquisa em seres humanos, a gente pode utilizar dados de seres humanos, questionários de seres humanos, para a gente conseguir criar uma tecnologia. Então, depende muito. Existe a pesquisa epidemiológica, que é a maioria que a gente faz, e também em seres humanos. E existe o que é mais interessante para ti hoje, delas duas? O primeiro contato que eu tive foi com a pesquisa em sites de dados abertos. Então eu fiquei assim, foi maravilhoso porque eu entendi que aqueles números ali, eles se transformavam em pessoas, eles se transformam em pessoas. E é maravilhoso entender que quando a gente olha para um painel assim, quando eu olhei que no estado do Amazonas tinha assim uma queda de quantidade de exames preventivos realizados, a gente começa a se perguntar por que tão baixo? O que está faltando? E aí a gente começa a criar os porquês e a gente começa, será que os profissionais eles não estão sendo treinados? Será que essas mulheres elas não estão indo procurar o exame preventivo? O que está acontecendo? Então esses dados eles são importantes.
Foi aí que eu comecei a me interessar ainda mais pelos números, que eu não era muito... Eu ficava... Quando eu entrei na iniciação científica, meu Deus, eu não sei nada, eu não sei fazer nada, que medo! Mas eu fui aprendendo e o meu primeiro contato foi com dados, foi com números e foi maravilhoso. Foi aí que eu comecei a me apaixonar pela pesquisa. Mas não deixa de ser maravilhoso você ter contato com pesquisa em seres humanos. E hoje, eu acho que hoje com a inteligência artificial, né? Os dados eles ficam bem mais simplificados. Hoje, por exemplo, a gente consegue baixar... A gente tem... Eu acho que na SES tem uma sala chamada de sala de situação, né? Que foi feita lá na SES. Sim. Em que eles têm o controle da rotatividade dos leitos das unidades hospitalares, né? Isso aí é uma coisa que é integrada. Eu acho até interessante, assim... Você consegue verificar quanto tempo aquele paciente está ali internado e tal. Então, assim... Isso partiu de um estudo técnico. Então, é interessante essa disposição desse entendimento dos porquês, porque é a partir disso que a gente consegue construir ferramentas que facilitam o trabalho, não só o nosso, mas dos outros profissionais, como sim, hoje a gente tem na Sensa o GPROS, né? Sim, o GPROS. Que a gente tem o GPROS, tem o próprio DID, né? Departamento de Inteligência de Dados, que são, a gente pode dizer que eles são pesquisadores, eles são estudantes técnicos de toda a base dos indicadores de qualidade de saúde da atenção primária. Para quê? Para poder entender como é que funciona, para puxar uma base de dados do PEC, para a gente colocar ali para a gente ter um controle de atendimento, de acompanhamento. Então é uma coisa assim que é sensacional. Eu ouvi dizer que o SECOM ia ter mais ou menos um levantamento de dados dos pacientes aí, que são acompanhados pelo SECOM. Eu queria saber se isso procede. A gente tem trabalhado muito, houve a instalação de um sistema novo, que é um sistema que já se usa em algumas grandes unidades do estado do Amazonas. Então, eu acredito que um dos objetivos com esse sistema novo foi conseguir controlar melhor esses dados. Sim. Então, por exemplo, os dias de internação, porque essa é uma realidade que a gente já vê nos grandes hospitais lá fora, sim, esse controle. E essa gestão melhor dos dados que acabam desembocando para a realização de pesquisas mais organizadas. Então, hoje, por exemplo, a gente está saindo, a gente ainda trabalha com o prontuário misto, o prontuário físico e o prontuário eletrônico. A ideia é que se trabalhe apenas com o prontuário eletrônico, porque você consegue gerir melhor esses dados. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, se é nesse sentido, né? Sim. Isso facilita também a questão da acessibilidade aos dados e para a realização de pesquisas, por exemplo, levantamentos, e essa conectividade não só entre a fundação, né, entre os profissionais da fundação, mas também para outras pessoas de fora que possam ter acesso para facilitar essa comunicação. Nós estamos aqui, Karim, com duas grandes colegas cientistas, posso afirmar isso. A colega está terminando o doutorado dela. Começando o doutorado, já terminou o mestrado. Isso não significa que ela não esteja terminando. Porque tá à frente de muitas pessoas, né? E a colega vai entrar, eu já aproveito, já assinei aqui. Amém. Eu e a doutora Lorena. Vai tentar onde? Vai tentar na UFAM? Eu tenho muita vontade de tentar. Manda minha assinatura, não vale 50 centavos. Não, assine que você está aqui aprovando a Eduarda Gabriela. Pronto, pro mestrado dela. Tá? Em 2026 vai ser na UFAM, na UEA. Você vai entrar. Vou entrar. Tá? Na Fiocruz, na Albert, no Sírio. Nossa, meu sonho. E a gente observa aqui duas grandes cientistas falando e a gente não pode deixar de fazer um destaque na saúde no contexto amazônico. Você viu aqui as mulheres passam aí 2, 3, 4 até um dia numa rabeta para ir acessar o SUS, acessar a saúde. E aí isso é um desafio para nós aqui enquanto profissional da saúde, para a gente abrir os olhos do nosso Ministério da Saúde e aos colegas que lá estão. Inclusive, nós temos uma grande colega lá, né, que é a Ângela, que está lá como uma das secretárias de atenção primária do SUS lá em Brasília, no Ministério da Saúde, e a gente levar esses dados, levar esses achados para o Ministério da Saúde, para quando vier a divisão de recursos, para quando se falar de Amazônia, ter um olhar diferenciado e que esses benefícios, essa verba seja alocada diferentemente e com maior volume de verbas. Porque é fácil, sim, fazer lá no sul, fazer lá no sudeste, que é tudo estrada e todo mundo tem acesso.
Aqui não, aqui para o caboclo, para o ribeirinho ter acesso é totalmente diferente. É um contexto, o contexto amazônico ele é diferenciado. E com isso o Ministério da Saúde precisa ter esse olhar diferenciado com a ajuda da senhora doutora, da senhora pesquisadora, para a gente abrir os olhos do Ministério e alocar mais recursos para cá, né, doutora? A senhora concorda? Sim, quando a gente fala de contexto amazônico, de Amazônia, a gente tem que lembrar que a gente tem plurais, né? Sim. A gente tem que lembrar que a gente lida com questão de seca, de cheia. Sim. A gente tem essa vulnerabilidade que é exposta, a gente tem os ribeirinhos, a gente tem a população indígena, a gente tem os pretos e os quilombolas. Sim. Então a gente tem uma população que é mista. Então a gente precisa entender, o Brasil em si já tem uma pluralidade que precisa ser levada em conta. Então, por exemplo, quando a gente fala de Nordeste, a gente tem que lembrar que a gente tem o pessoal do sertão, o pessoal, os caiçaras, a gente tem o pessoal da Zona da Mata. Da mesma forma, a gente tem que entender que o contexto amazônico, como a Eduarda falou, desse processo. Uma mulher que sai da comunidade dela, que é 3 horas de rabeta para chegar no município, para poder fazer o exame. E aí, quando esse exame vai voltar para ela? Em quanto tempo esse exame vai voltar para ela e ela saber de fato o que ela tem? Então, quando a gente fala de contexto amazônico, a gente tem que entender essa realidade, né? Eu tenho uma professora que ela é um pouco contra esse termo de contexto amazônico, mas ela explica o porquê, né? A gente às vezes banaliza esse termo, mas porque a gente precisa entender o que é o contexto amazônico, quem são as pessoas que formam o contexto amazônico. Né? Hoje, por exemplo, a gente já tem os migrantes que também já fazem parte dessa realidade do contexto amazônico, que também é uma realidade que é totalmente diferente às vezes do que a gente está acostumado. De utilizar o SUS, né? Da mesma forma que a gente precisa entender, por exemplo, população indígena. A população indígena a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio e achar que é igual. Porque a gente está falando de uma população, por exemplo, do Alto e Rio Negro, que tem uma característica que é diferenciada, por exemplo, do Alto Solimões. Então, precisa ser compreendido dentro dessas diferenças, dessas nuances, né? E aí, como você falou, chamar a atenção. Como é que a gente chama a atenção? Mostrando pesquisas a respeito disso, né? Que a gente consiga realizar mais pesquisas que mostrem a nossa realidade. Hoje, nos programas de mestrado e doutorado que a gente tem, tanto na Universidade do Estado do Amazonas, quanto na UFAM, quanto na Fiocruz, a gente já tem pesquisas que revelam essas realidades, com população ribeirinha, com a população indígena, com os pretos e quilombolas, com essas populações que a gente considera em vulnerabilidade. Sim. Então, que bom que a gente tem conseguido verba para potencializar e fomentar pesquisas, né? A FAPEAM, por exemplo, é uma que sempre está fomentando pesquisas nessa área e que tem ajudado a desenvolver cada vez mais. Porque se a gente não mostrar a nossa realidade para o mundo ver, como é que as pessoas vão saber o que acontece aqui dentro? Como é que as pessoas, por exemplo, lá do Sul e Sudeste vão entender que essa mulher que passa 3 horas dentro numa rabeta para chegar, como é que a gente vai explicar? Como é que a gente vai desmistificar que, por exemplo, aqui todo mundo acha que só tem indígena, né? E existe sim, mas também existem outra parte da população que também faz parte desse contexto. Então, tudo parte da pesquisa para que a gente consiga dar uma visibilidade maior para a nossa realidade, para as nossas mazelas sociais também. Toda pesquisa, eu aprendi que toda pesquisa nasce de um problema. Então, a gente tem um problema muito grande aqui, que além do nosso acesso fluvial, a gente também tem questões éticas, né? O profissional, ele manter ali o sigilo pessoal de muitas mulheres, que acontece hoje em dia, por mais que seja no distrito de Foz do Canumã, foi o que aconteceu, que a paciente, ela nos relatou que as mulheres em si realizavam um exame preventivo lá e as suas intimidades eram expostas. Então isso também é um problema. E esse problema que aconteceu lá estava tendo uma diminuição nos exames citopatológicos. Que a gente não entendeu por que o número estava tão baixo. E aí, quando a gente chegou lá, porque sempre tem uma mulher que fala pra gente, sempre tem uma que comenta. E ela disse que ela não se sentia segura porque era contado pra todo mundo ficava sabendo, era exposta. Então, isso também é um problema. A ética profissional, ela também entra nesse contexto, porque se você não é ético, principalmente com quem tá ali, com aquela população que precisa da nossa atenção, o número, a assistência, ela vai diminuir. Isso me deixou extremamente triste e muito pensativa quando eu estava voltando para a cidade de Borba. Então,
são inúmeros problemas que existem, que a gente fica, como isso pode acontecer? E outra situação importante que é bom falar são as informações que chegam para essas pessoas. Algumas têm mais acesso ao Google e outras nem tanto. E eu gosto sempre de falar e ressaltar que muitas pessoas falam, o Google tá aí. Dá um Google. Mas quem tem o Google? O Google tá para quem aqui na nossa região? Muitas pessoas não têm acesso ao Google e se confiam em profissionais que nos trazem informações. E muitos profissionais hoje em dia ainda estão naquela questão de trazer informações erradas. Sim. E foi o que também aconteceu lá. Que a paciente também entrou com a gente e perguntou... Mas a dentista, ela comentou com a gente, eu queria perguntar de vocês uma coisa, se vocês não vão me julgar. Antes de vocês chegarem, a palestrante falou, ela era dentista, ela falou que candidíase era uma infecção sexualmente transmissível. Isso é verdade porque eu já vou brigar com meu marido. Olha aí. Eu já vou brigar com meu marido. Que vai dar. E aí a Edilene tava comigo e a Edilene daquele jeito dela, não. Quem disse isso? Não, isso tá errado. E a gente foi explicando que não era uma infecção. Falar que é uma resposta do organismo, exatamente, né? E aí, quando ela saiu da sala, ela falou, poxa, agora eu tô mais tranquila e agora não vou brigar mais com meu marido, porque eu já ia brigar com ele quando chegasse em casa. Olha aí. Então, são muitos fatores que eu gosto até de falar que faculdade pública e privada não ensina a gente a ser profissional dentro da Amazônia. Porque são diversos contextos que eu já fui em Novo Airão, é totalmente diferente de você estar lá no distrito mesmo, de Farra do Camumã, lá dentro mesmo. É uma realidade completamente diferente. Nenhuma faculdade prepara a gente para ser um profissional dentro da Amazônia. A didática ela é padrão em tudo que é lugar, em todos os estados do Brasil, muda muito. Então a única coisa que muda mesmo é quando você entra na prática. Porque exatamente. Quando você vai fazer uma comparação, por exemplo, se tu for para Curitiba hoje, fazer uma avaliação do SUS de Curitiba para fazer uma avaliação do SUS daqui, é uma totalmente diferente. É diferente, a gente padrão. Se adequa a cada realidade. Por exemplo, lá quando, até onde eu sei, né, pode ser que eu esteja errado, mas, por exemplo, deu um índice populacional de X pessoas em tal lugar, ele já deixa de ser um bairro e se transforma numa cidade. Sim. Ali dentro. Então aí eles vão se construindo várias mini cidades ali dentro daquela cidadezinha. Então hoje, se tu for comparar o Amazonas, vamos comparar Manaus, que é dividido em 5 distritos junto com o rural, né? Sim. Se você for dividir o leste e o norte, dá 2 cidades. E pede troco. Na verdade, se perdeu Manaus cresceu de tal forma que você não consegue mais. É uma cidade dentro de outra cidade, como você falou. Exatamente. Então, se você fosse dividir hoje o norte e o leste, seriam o quê? Mais umas 2, 3, 4 cidades? No mínimo. 650 mil pessoas são só na região norte. Aí você coloca mais umas 600 mil lá na zona leste. Então, 1.200.000 é só para aquela banda. É verdade. Muita gente. É muita gente. A fala da nossa doutora Eduarda foi cirúrgica e é uma realidade, sabe, doutora Lorena? Sobre a exposição do paciente. Sim. No último episódio do podcast teve aqui a doutora Neilane, que é a enfermeira que está na coordenação da saúde da mulher, tá na coordenação da saúde da mulher lá no município de Careiro. Agora eu não sei qual é a comunidade que ela tá. E essa moça, essa colega, essa enfermeira Neilane, ela tá muito feliz. Eu estou muito feliz por ela e pela o SUS como um todo, que ela teve a coragem de implementar a primeira UBS, a primeira sala de atendimento às mulheres com humanização, que é o método Fumagalli. Fumagalli é justamente para isso, para recepcionar essa mulher com humanização. Lá ela tem um cantinho do chá, o cantinho do café, ela tem a conversa com essa mulher antes de realizar o preventivo, o PCCU. Então ela explica direitinho como é que funciona, o que é, o que não é, e isso é um método inovador que eu acredito que está para chegar em todos os 62 municípios do Amazonas, que é o método Fumagalli. Nada mais é do que uma sala rosa, uma sala maravilhosa, aconchegante,
recepcionar aquela mulher. Lá eu fiquei feliz. O que ela faz? E isso tudo com o pessoal dela lá. Não é a secretaria que implementou, não. É ela que está implementando e as mulheres estão dando relatos maravilhosos. Isso foi dito aqui no último episódio. Ela faz até a sandalinha de PVA, o nome? Que as manicure faz? EVA. Então a mulher vai fazer esse preventivo, coletar esse preventivo, já tem lá um avental personalizado para ela já já ganha uma sandalinha dessa para ela não colocar o pezinho dela lá naquela maca gelada. Então é diferenciado e dentro da ética, não deixando nada, né, ser disseminado, exposto na sexualidade e no diagnóstico da intimidade daquela mulher. Bem legal, viu? Mais uma vez, parabéns aqui a nossa colega enfermeira Neilane, que está fazendo diferencial, e ela é articulada também em outros interiores, já está ligando já para os secretários para ver se ela consegue também instituir essa sala rosa, o método Fumagalli, em todas as outras 60 secretarias desse município. E lá, eu acho que está precisando para ontem, né? Com certeza. E aqui, a enfermagem enquanto ciência, na visão das doutoras aqui, Eduarda e Lorena, ela vem contribuindo para a qualidade de vida e para o tratamento do paciente oncológico, mais especificamente a mulher que está tratando esse câncer da mama? Sim, com certeza. A prova viva, já que a gente está falando de jovem pesquisador, é que a gente consegue melhorar os índices de processos de atendimento através de dados oriundos da pesquisa, dos projetos de iniciação científica. Que legal. E então, a enfermagem ela tem se empoderado, né, tem conquistado espaço através da ciência, tem conseguido debater processos de formação e de atendimento ao paciente de uma forma que ela não conseguia tempos atrás, há algumas décadas atrás. Então ela entendeu qual é o processo dela nesse circuito de atendimento ao paciente, não só ao paciente, né, mas também a quem está no entorno dele, a entender esse processo social que envolve o paciente oncológico, que é uma gama de coisas, né? Sim. Não é só estar com câncer em si, mas tem a questão psicossocial, psicossocial. Né? A sua mãe fala muito bem disso. Doutora Nelly Peixoto. Manda um abraço para ela, que ela está aqui ao vivo. Ela. Adoro ela, de muito, que ela faz um trabalho maravilhoso. Então, nesse processo de entender onde a enfermagem se insere, do poder da enfermagem, a gente consegue acompanhar esse paciente lá na atenção primária, quando ele recebe esse diagnóstico. A gente consegue acompanhar esse paciente no processo, no itinerário terapêutico dele, no caminhar dele, desde o processo diagnóstico, passando pelo processo até ser referenciado pela alta complexidade no centro de referência. E a gente consegue acompanhar esse paciente até no processo de finitude dele. Então, a enfermagem ela está nesse processo todo. Ela acompanha desde o diagnóstico até o início do tratamento, ou até, infelizmente, aquele tratamento que teve falha, e aí ela já entra em cuidados de fim de vida, cuidados paliativos. E aí a gente está em todos esses contextos inseridos. Então eu digo que o papel da enfermagem é muito importante. E a gente tem entendido cada vez mais que a gente não é só mais um cumpridor de tarefas, nem um fazedor de técnicas. A gente se empodera através da ciência, consegue entender e discutir, né, o nosso papel ali na assistência àquele paciente, tudo baseado em evidências. Com certeza. Que essa é a diferença. Karine, são esses atores, essas atoras, essas atrizes da enfermagem que que me deixa feliz. Eu fiquei olhando pra ti e pensando, eu não acredito que a gente falou atores. Que me deixa feliz. Sabe uma coisa que a gente fala assim, atores, quando a gente fala do agente, que me deixa feliz na assistência e na boa prática da enfermagem. Porque você observa como a doutora foi cirúrgica na resposta, que não é cumpridor de tarefas, cumpridor de prescrições, e sim ciência. Exato. A enfermagem está empoderada e está fazendo ciência. Exatamente. Então isso deixa a gente muito feliz, não é isso, Karine? E cada vez mais, né? Quantos jovens cientistas podem estar surgindo aí, emergindo, né? Essa nossa nova geração aí que tem mais agora. Não, eu que já tô velho, né? A gente já tá velho. Acaba tá com 30 anos, doutora dizendo que tá velho. Não já quer tá tarde velho. pra estudar. Não, mas eu digo assim, questão mesmo das tecnologias, sim, né? Hoje a tecnologia é uma... Tá tudo mais acessível. Tá tudo mais acessível. Na nossa época, pra entrar na internet, tinha que botar aquele cabo do telefone no computador. Ixi, fica lá rodando.
Antenazinha da Vivo. Ia na Lan House, pesquisar, fazer trabalho de escola, era complicado. É verdade. Mas hoje em dia, com a tecnologia, tá tudo mais fácil. Então tá muito mais tranquilo de hoje emergir muitos mais pesquisadores, né? Muitos mais cientistas, né? Sim, é verdade. Principalmente voltados à parte da saúde, que é onde a gente precisa muito mais. Agora a pergunta é para as duas doutoras, Eduarda e Lorena. E quando o cuidador vira paciente oncológico? Esse mês, doutora É um desafio. Lorena, é um desafio. Esse mês eu perdi 2 servidoras nossas da Sensa. Uma foi com câncer de mama e a outra do câncer do colo do útero. E são procedimentos que a gente faz o rastreio todos os dias na atenção primária. E essas meninas eram da saúde, né? Elas eram da equipe, né? Componente da equipe de saúde. E elas eram também quem chamava as mulheres. Vamos fazer o teu PCCU, o teu preventivo, vamos fazer tua mamografia. Hoje, a Sensa tem 4 unidades móveis. E a gente oferece diariamente mais de 100 mamografias. A gente não faz 20. Não. Aí eu não sei onde está a falha, sabe? É uma pesquisa já pra gente fazer. Se é na falha de deixando comunicação. Hashtag fica a dica. Fica a dica, porque não sei se é a falha de comunicação entre a equipe multi com a senhorinha que não está conseguindo internalizar. E a Sensa, dentro do Departamento de Inteligência, Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, ela tem também um painel que quando essa mulher sai desse consultório, ela já sai com a mamografia agendada. E a fila do CISEG, ela tá zerada, eu vi hoje, tá zerada para mamografia. E aí a gente pergunta por que esses índices, né, Carlinhos? Será que tá tendo uma quebra? Não cai, a gente tá aqui como número 1 do câncer do colo do útero. Muitas mulheres morrendo com câncer de mama. O que tá acontecendo? Né? E aí, mais uma vez, quando o cuidador vira paciente? Eu vou fazer voltar essa pergunta para você. Quando Sim. foi a última vez que você foi fazer seus exames? Bicho, Ney? Nunca. Quando você foi a última vez? Eu tenho 4 meses. Não, Eu faço exame de rotina, eu vejo meus hormônios, vejo triglicerídeos, vejo tudo. Não, mas olha só. Eu fiz aqui as bioquímicas lá no Hospital de Aeronáutica, para agradecer aqui. Eu fiz semana passada, mas eu não fiz ainda as minhas ultrassons, eu preciso fazer. Então, o profissional de saúde está ali todo dia com todas as ferramentas e não faz. Isso é até uma pauta de discussão, porque na maioria das vezes a gente entra numa sobrecarga de trabalho tão grande que às vezes a gente esquece do self, né, do autocuidado. Exato. Então, enquanto acadêmico, a gente já passa por isso, de esquecer de se cuidar e de esquecer às vezes até de se olhar no espelho. Quer ver um exemplo prático? Quando foi a última vez que você viu uma pinta diferente no seu rosto, no seu corpo? Quando você parou pra se olhar, fazer uma autoinspeção? Mas de vez em quando eu olho no espelho e vejo que eu tô cada dia mais sem cabelo. Olha aí, tem que proteger. Tá vendo? O Carinho, ele é árabe. O Carinho, ele é rico. Ele pode fazer um implante, doutora. O implante é do quê, meu diretor? Uns 30 mil, 50 mil? Menos, muito menos. Olha. Muito menos. Nossa. Tá vendo? Pois é, e ele é rico, né? Ele tá, né? Perceba. Então, esse processo a gente não se cuida, profissional de saúde. Não se como cuida. deveria. Mas talvez a gente esteja abrindo a cabeça para isso. Prática de atividade física. Como é que a gente tem tempo para fazer atividade física? Profissional da saúde. E aí, Ney? Às vezes. É verdade. Fala alguma coisa aí, Ney. Hoje a Organização Mundial de Saúde já pede que você faça pelo menos 5 dias de atividade física na semana. Tu já pensou, Ney? Tu não faz nem bem, né? de alimentos que não sejam ricos em corantes, acidulantes, conservantes. Né? A gente consegue fazer isso? não. Quando é que a gente passou protetor solar para sair de casa? Nunca eu passei. Só quando eu vou pra Fortaleza. E pra praia. Pra praia. Porque se não for pra praia, nem passa, Não velho. vou. Então são medidas que a gente acaba... tá vendo? Pesquisou aí, ó. 25 mil um implante? Eu tô pagando, ó, vou logo avisando aqui, ó, Mas gente. pra cabelo encaracolado. Mais cabelo, 16 mil reais eu tô pagando. R$1.000 por mês, se não quiser fazer, pode ir lá, porque 25 tá muito caro. Deus do livre. Não é só implante, tem que fazer
transplante. Então a gente não se cuida, a gente fala muito a gente não cuida da saúde mental. O trabalhador da área da saúde, o trabalhador da área de enfermagem tem essa sobrecarga mental também, que às vezes a gente não deixa, a gente vai deixando, vai só colocando num saco lá, esquecendo, não, esse ataque cardíaco que tá me dando é só mais uma, é nada, é só mais uma, tô tomando café demais. Ou eu não tô conseguindo dormir direito. Não, é só problema, é só o consignado lá que meu gerente do meu banco tá me oferecendo. Ou várias coisas, essa irritabilidade que às vezes a gente não vê e não percebe, já é um indício de que a nossa saúde mental sinal. Sim, não tá lá essas exatamente. coisas. E a saúde mental, ela vai conseguindo agir em tudo. E hoje é muito comum, né? Ela age, por exemplo, no teu estômago quando tu começa a ter uma crise de gastrite, aí do nada já modifica. Por conta já de uma vai crise de ansiedade. Isso, já vai evoluindo com defeito, já observa que já causou algum problema a mais, alguma metaplasia, alguma coisa do tipo. E tudo, então, a gente não consegue, de fato, às vezes, se cuidar como a gente deveria. Doutora Lorena, a senhora acha que o SUS, os nossos gestores, poderiam... Se a gente precisa de tratamento psicológico, com certeza. Não, se eles poderiam nos ajudar a fazer esse autocuidado, porque essa sobrecarga. Será que o problema não está também lá nos nossos gestores, não está também lá no nosso conselho? Será que o que o nosso conselho está fazendo para nos ajudar sobre isso? Será que se a gente tiver um incentivo maior, a gente não consegue? Olha a OAB. A OAB tem a caixa de assistência do advogado. A OAB, ela oferece benefícios que nenhum órgão regulatório de classe oferece. Dentro da caixa de assistência tem um banco. Ninguém sabe, só os advogados sabem. E esse banco, se o advogado quiser, ele faz empréstimo a 1% ao mês. E aí ainda tem um desconto lá que dá menos de 10% ao ano. Então, o que o nosso conselho vem fazendo? O que o nosso gestor vem fazendo? Para falar, ei, enfermeiro, ei, profissional da enfermagem, ei, equipe multi, vamos fazer aqui um dia, um mês, um ano em alusivo à saúde do trabalhador? Eu acho que hoje a gente já tem um movimento muito maior do que a gente tinha antes. Eu acho também. Sim. Eu ia falar isso. Maior visibilidade Já também. evoluiu bastante nesse processo, por exemplo, com as campanhas a respeito da saúde mental. A Janeiro enfermagem Branco, ainda né? falha num ponto muito estratégico, porque ela não possui um representante na Câmara, na Assembleia. Sim. Isso tem um impacto para a profissão. A enfermagem é a classe dentro da área da saúde com maior quantitativo. E a gente não consegue eleger um representante para estar lá fazendo a questão, discussão, por exemplo, do piso, da sobrecarga de trabalho. Então, eu digo que não, o conselho ele atua, mas ele também precisa de outros agentes que embasem também esse processo. Com certeza. Então, a gente precisa de uma representação mais fortalecida na Assembleia, na Câmara. Excelente. A gente precisa, por exemplo, de um sindicato também que possa, de fato, você se sentir representado pelo sindicato. Porque hoje eu acho que a questão que a gente estava discutindo aqui do conhecimento envolve isso também. Você sabe o que de fato é a função do conselho de enfermagem? Você sabe qual é a função, por exemplo, do sindicato? Você sabe qual é a função da Associação Brasileira de Enfermagem? Então eu acho que a gente precisa, por exemplo, desde a academia, reforçar o que cada um representa. Isso. Para que a gente não consiga chegar e apontar e dizer, não, é o conselho, não. A responsabilidade do conselho é esse processo fiscal. O papel do sindicato é fiscalizar questões de trabalho específicas, esse é o papel. Então, cada um, se a gente conhecesse cada um papel, eu acho que a gente conseguiria ter mais voz para essa questão do trabalho e aí também se cuidar mais também. Nenhum passaria a responsabilidade. Cada um precisa saber qual é a sua função. Então, eu, por exemplo, preciso saber por que eu pago anuidade. Eu preciso saber, por exemplo, por que eu tenho que ir lá eleger um presidente, quem compõe lá o Conselho Regional de Enfermagem, o que é o COFEN, o que é o sindicato. Porque senão... Quais são as obrigações, as responsabilidades de cada um? Exato. Porque senão a gente acaba cobrando as pessoas de forma inadequada e aí a gente passa batido por isso. Mas olha, uma situação que, por exemplo, que eu nem estava citando, foi uma situação que, por exemplo, hoje teve a abertura do Novembro Azul, né? A distrital foi na minha unidade de saúde. No norte, né? Do norte. E aí, uma das coisas que a gente citou, que eu fiz questão mesmo de colocar dentro do meu auditório, foram os meus servidores.
Por quê? Porque eu quero, através disso, mostrar que a gente não está ali somente para cuidar do comunitário. A gente está ali também para cuidar do próprio servidor, que eles também têm Exatamente. Então, a gente faz, além disso, é um indicador, porque além de a gente estar trabalhando a saúde do homem, que é um indicador, um dos indicadores de qualidade, a gente também está trabalhando a saúde do trabalhador, que também não deixa de ser um indicador de qualidade. Então a gente faz, como é que se fala? O une útil ao agradável. Então acho que varia muito essa questão de adaptação de gestor para gestor, né? Tem gestor que pode ser que não dê tanta atenção ao servidor como outros que dão. Eu vejo assim, por exemplo, a Secretaria Municipal de Saúde hoje... Ela criou, né? Ela criou... Qualidade de vida do... como é que é o nome? DQVAT, né? DQVAT, que é qualidade de vida do trabalhador. De assistência do trabalhador. Doutora Chad instituiu todos os distritos. Então, tem são situações pontuais que acontecem com um determinado servidor, questões de saúde, que aquele departamento está específico para acompanhar esse servidor. E é um projeto interessante, né? Bonito. É um projeto legal. Só que isso não tira, não é simplesmente uma situação que a gente tem que pegar e jogar a responsabilidade para dentro da Secretaria de Saúde, sendo que a gente na ponta temos todas as condições de prevenção e promoção de saúde do nosso próprio servidor. Então, a gente pode fazer esse tipo de trabalho. Por exemplo, quando eu palestrei hoje para os meus servidores e para os comunitários, eu falei, aqui estão servidores e comunitários, porque neste ambiente todos nós somos pacientes também. Excelente, parabéns. E é importante sempre fazer essas ações em saúde, principalmente para a população trabalhadora, porque também é de risco, querendo ou não, são pessoas de risco. E quando a gente entra com essas educações em saúde, porque elas precisam ser claras, a gente começa a compreender que existe ali uma falta de informação segura. Porque quando a gente dá as educações em saúde, a gente realiza as palestras nos meses alusivos, o profissional que também está realizando precisa ter o embasamento científico disso e não sair falando besteiras. O que acontece muito hoje em dia, que inclusive voltar àquele assunto dos trabalhadores, né, que também adoecem, é que muitos ainda acreditam nas falsas informações, as fake news, exatamente. Então isso é um desserviço. Existem profissionais que ainda vão para as educações em saúde e vão e falam asneiras. Muitas mulheres hoje em dia não estão realizando a mamografia porque ainda acreditam que quando vai fazer a mamografia a radiação vai entrar no corpo e ali a mulher vai ficar contaminada com a radiação. E isso é muito comum, eu consigo observar isso nas educações em saúde, porque quando a gente apresenta e quando a gente fala da maneira mais formal para essas mulheres, para elas compreenderem, elas começam a negar essa informação. Não, isso não é verdade, porque eu vi em tal grupo que causa sim, vai me passar radiação. Isso é muito comum mesmo. Um exemplo que eu também dou é que no ano passado a gente realizou palestra do Outubro Rosa e a gente tem costume de fazer umas dinâmicas de mitos e verdades. E lá tinha uma acadêmica de fisioterapia e eu perguntei pra ela: o desodorante causa câncer de mama? E eu deixei todo mundo responder. E a maioria disse sim, a maioria disse não. E eu falei, isso é um mito, porque isso já foi desmitificado há muito tempo. E ela bateu o pé, não, causa câncer de mama sim. Causa câncer de mama sim. Eu falei, não causa. Onde você tirou essa informação? Causa câncer de mama sim. Existem dados que provam isso. Eu falei, cadê? E aí ela pegou a bolsa dela com raiva e foi embora. Então, são casos e casos que a gente fica, nossa, na era que a gente tá, com as tecnologias que a gente tem, com a inteligência artificial que a gente tem, com o acesso que a gente tem, ainda assim, as pessoas, elas são acometidas pelas falsas informações. Então, é muito importante você ver o perfil do profissional que vai palestrar, para saber se ele não vai ali disseminar uma desinformação que acontece muito, porque querendo ou não, quando a pessoa ali ela tá palestrando, ela tá dando educação em saúde, o que a gente tá falando vai entrar no ouvido das pessoas e ali vai ficando, vai se transformando, vai entrando na cabeça e ela vai ter certeza do que eu falei. Então, até a forma como a gente fala, quando a gente vai dar as educações em saúde é muito importante.
Muito importante mesmo. Doutoras Lorena e Eduarda. Tudinha. Dudinha, Neizinho. a importância do familiar no tratamento dessa mulher acometida com câncer do colo do útero ou câncer de mama. É importante? Não é importante? É verdade que 90 ou 80% das mulheres são abandonadas por esse parceiro, fica sozinha nessa luta que a gente sabe que não é fácil. Me diga aí a vivência que a senhora tem, doutora, Sim. sobre se isso é uma realidade ou não. É uma realidade muito gritante, muito triste também, porque quando eu ia realizar as coletas com as mulheres, quando elas estavam na sala de quimioterapia, a gente sempre pergunta se ela é solteira, se ela é casada, se ela é viúva. E em alguns casos que eu fui atrás dessas pacientes, coletar com essas pacientes, elas relataram que muitas eram viúvas e outras estavam divorciadas, solteiras, porque o parceiro não aguentava ver ela daquele jeito. E elas relatam pra gente. Quando a gente vai fazer a coleta em pesquisa, pelo menos eu aprendi isso, pra mim não é nem uma terapia, era como se fosse... Quase uma terapia. Porque a coleta ela era pra ser em 10 minutos, se estendia pra 30 comigo. E elas falam, eu deixava falar e elas falavam. Então, o abandono matrimonial, ele existe, e existem ainda muitos homens que usam a mesma fala, porque o homem já enfrenta muito problema, e enfrentar isso é muito difícil. Mas e pra mulher? Será que pra mulher não tá sendo difícil também? A queda de cabelo ali, ela não dá perca de apetite, os eventos adversos da quimioterapia, será que isso também não tá afetando ela? Então, o que eu vejo hoje em dia é sempre o mesmo discurso, mas, poxa, eu já resolvo tanta coisa, eu ainda tenho que passar por isso com ela. Então, o abandono patrimonial, ele existe, e só que não é, agora está sendo exposto, só que quando a mulher, além do marido, ela tem a família com ela, tem ali uma rede de apoio que fala, pô, você tem que conseguir, você vai conseguir, você precisa continuar o seu tratamento, ela consegue tranquilamente, que era o que acontecia na maioria das pesquisas que elas falavam. O meu marido se divorciou, mas eu ainda tenho a minha família que me apoia. Então era uma coleta de 10 minutos, passava para 30. E eu tinha 5 pacientes para fazer coleta, era 30, 30, 30, 30, porque eu escutava todas, não deixava escapar nenhum. Então era muito interessante. Saía da Fundação Secom, entrava 1 hora e saía beirando as 7 horas da noite. Então foi uma experiência maravilhosa coletar em seres humanos. Tem esse diferencial e a gente precisa ter esse olhar humano mesmo, que é muito, muito, muito importante. Na verdade é que a gente também tem uma realidade que a gente sempre vê as mulheres acompanhando os seus maridos. É verdade. Na grande maioria das vezes a gente vê isso, mas como a Eduarda falou, o contrário na maioria das vezes não acontece. Seja porque há um relato verbal de que eu não aguento ver ela desse jeito, eu não tenho força suficiente, ou seja por uma que é o famoso migué, machismo também. A gente não pode deixar de levar em conta isso também, porque para ele ocupar aquela função de cuidador daquela mulher muito difícil. É desconsiderar eu sou homem, eu não faço esse tipo de função. Sim. Então existe essa realidade. Eu vou falar aqui a minha visão de homem. Vou falar só uma palavra que na minha avaliação é o que representa esses homens. Sabe qual é? Covarde. Sim. Covardia. Eu fui visitar um cliente lá na estrada, no CDP2. Você vê ônibus e ônibus indo visitar os maridos. Só mulheres e crianças. Muitas mulheres. Até debaixo d'água. Na chuva, tudo. E é uma humilhação horrível, porque tem que passar por vários procedimentos de segurança. E elas não faltam um dia. Mulher. Eu tiro o chapéu para as mulheres, porque com todas as dificuldades elas não abandonam a sua família. Sim. Agora vai lá
no sistema prisional feminino. Na É contado realidade, nos dedos. E você ainda vê uma questão que na maioria das vezes, a maioria dessas mulheres, não estou dizendo que são todas, óbvio, são presas porque... Por conta deles. 99%. Eu falo enquanto advogado agora. 99% das mulheres são vítimas dos seus maridos. Por quê? Um exemplo analógico. Se a polícia entra numa determinada residência e tem ali algo ilícito, como substância ilícita, cocaína, alguma coisa, tá lá no verbo armazenar, distribuir, vender. E quem estiver naquele recinto vai ser enquadrado como traficante. 3-3. E aí, coitada, vai presa por conta de uma atividade ilícita que não era dela. Mas até ela conseguir provar que ela não tinha participação, não tinha associação ao ato ilícito, coitada, vai ficar um tempinho lá na... Sim. E não vão visitar, não. Quem vai? Tia, mãe, irmã, filhos, aí vai. Mas o covarde não vai, não. É vergonhoso pra ele. É vergonhoso. Mas pra mulher, quando ela precisa se submeter a isso lá, pra ela não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Porque ela prometeu, né? Tô com você na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E muitas mulheres levam isso a sério. Leva a sério. Levam a sério. E aí, o adjetivo é covarde. Eu dei esse exemplo, mas covarde também em outros amplos, outros aspectos aí, como a saúde. Né? Que ele deixa ali, ele abandona a mulher no momento que ela mais está precisando, né, doutora? E daí, mas quando tu tá doente, aquela disse que te bota pra dormir na sala. Pode ser. E aí, o que você me diz disso? Eu acho que a gente tem que ver os comentários aí, que tem um monte de gente falando. Então dê um aí. alô pra gente ir pros comentários. O papo tá tão bom, passou tão rápido. Passou mesmo, que já são 8h15. A gente precisa dar um alô pros nossos colegas e a considerações finais das colegas. Dá um alô pros nossos Olha colegas. aí, a Nelly ou é Nelly? É a Nelly Peixoto. Nelly Peixoto. Olha aí. Nelly Peixoto, boa noite. A Carla é A doutora Carla doutora Cedra. Carla Cedra, médica lá da MilBS. Boa noite. Aquela em dias eu não conheço, não sei quem é não. É minha esposa. Vou deixar passar a batida aqui. É a primeira dama. Primeira dama, né? O Eduardo Lima, boa noite. Boa noite, Eduardo. Meu pai. Eduarda Lima, você é um exemplo de que o persistente realiza sonhos. Te amo, minha princesa. Meu pai. Faz o coraçãozinho, muito amor Amo, envolvido. pai. Ah, que legal. Josué Almeida, boa noite. Jean Oliveira, Dudinha. Meu amigo também. O amor que a maravilhoso. Dudinha tem pela enfermagem é incrível. Te amo, amiga. Te amo, amigo. Obrigado. Voando, minha querida. Camille Machado. Gabi é um exemplo. Luciana Souza. Gabi, você inspira. Rapaz, eu acho que tu pagou alguém. Quero saber aqui porque Amo você tá vocês. pagando. Amo vocês, amo É vocês. isso. Nosso amigo Jucinei, um grande abraço, Jucinei lá do Enfermeiro SAMU. Jucinei, Enfermeiro Jucinei. Boa noite, nobres colegas. Atrasei, mas entrei. Estamos por aqui pelo SAMU. Ele colocou, acho que ele fez um comentário em alguma parte do podcast aqui. Ele falou bem assim: só precisamos melhorar a atenção básica para nos adiantarmos previamente para nós identificarmos ou otimizarmos os resultados que são compositológicos. Tá, já tá legal já. Hoje, quando a gente coleta o PCCU, que observa uma lesão, já é o enfermeiro mesmo tem autonomia de solicitar o exame a colposcopia, e a fila tá quase que zero. Se não tiver zero, no outro dia já é autorizado, vai para a secundária, que é a policlínicas do município, que a gente tem 4. Lá é feito a colposcopia, dando alterado, fazendo as lâminas, fazendo tudo direitinho, já encaminha lá pro SECOM, vai pro setor de iconização, já faz a coisa, né? Se é colo, se for preciso, já vai para lá, já faz, e tá bem otimizado, tá bem rápido, viu? Graças a Deus. Agora sim, agora tá, Jucinei. Ele coloca aqui: se somos os campeões em câncer de útero no Amazonas, precisamos criar mecanismos para otimizarmos desde a consulta na UBS até o SECOM. Então, assim, eu acho que a gente tem um fluxo, a gente tem um processo de trabalho, acho que já formado. E como o Ney falou, acho que a atenção primária ela tá fazendo essa busca ativa, né? Pra gente conseguir identificar esse tipo de situação. Só que o que acontece? Eu percebo, antigamente quando eu trabalhava na média e alta complexidade, eu julgava demais a atenção primária, isso daqui era fato.
Eu julgava. Diretor do Platão, muito fácil, né? Platão, SPA do Galileia, enfim, eu julgava, não vou mentir, julgava muito. Julgava porque, tipo assim, eu entendia da seguinte forma, que as pessoas procuravam o meu SPA, ou então minha unidade hospitalar, atrás de atendimentos que poderiam ser realizados na atenção primária. Então eu ficava assim, meu irmão, puto, desculpa a expressão. Porque eu não tinha, os meus médicos estavam cansados, a minha equipe de enfermagem exausta. E, meu irmão, eu saía às vezes meia-noite lá de dentro do hospital, 1h e tava uma fila de gente esperando para ser atendida. E você olhava no sistema, os médicos já tinham atendido mais de 70, 80, 90 pacientes. Né? Então, assim, eu ficava assim, eu não acredito que isso está acontecendo, não é possível, o que está acontecendo? Quando você sai dali, que você não tem aquela visibilidade, e eu tinha sido já até secretário de saúde do município de Iranduba. Só que quando você vem para Manaus é outro âmbito, como você falou, o interior é um sistema que é totalmente diferente da capital. Quando eu fui para atenção primária, aí eu já percebi uma outra situação. A gente já percebe a dificuldade na busca ativa desses pacientes. Sim. Às vezes a questão não é como o medo que ela falou da exposição. Né? Ou às vezes simplesmente a pessoa não quer fazer. Não quer ir. Não tenho tempo, eu tenho trabalho, eu tenho 5 filhos, eu estou recebendo meu Bolsa Família, não sei o que, não estou sem trabalho. Não quer. Não quer ir. Recusa o atendimento. Então é uma situação que, tipo assim, foge, que eu posso estar errado, mas foge muitas vezes do controle de nós profissionais. Porque a gente tenta, a gente faz a busca ativa, a gente liga, a gente insiste, a gente coloca as carretas em todos os bairros, tem mamógrafo em unidades básicas de saúde para realizar, tipo como no Sávio Belota. Sim. Unidade da minha amiga Lígia, inclusive. Não tem. Não vão, a busca. A procura pela... Processo cultural também, né? Sim. Processo cultural. Eles acham que o pronto atendimento ele vai resolver logo ali. Faz um antitérmico ou uma coisa. A gente não tem a cultura da prevenção. Isso. A gente não consegue trabalhar isso. E às vezes, quando você tem uma vizinha, mas a minha vizinha fazia preventivo todos os anos e tá lá na Fundação Secom, já tá com estágio avançado. Aí rola um descrédito a respeito da função do porquê que aconteceu aquilo, né? Então, tem N motivos, mas acaba também tendo um descrédito da atenção primária, da atenção secundária e até mesmo da atenção terciária. Então, a gente tem esses vários fatores. Cultural, descrédito, eu não posso chegar lá e obrigar o usuário a, de fato, usar aquele serviço, né? Então, tem vários cenários. Exatamente. A Censa demora muito para enviar o material coletado nas UBS e UBS tradicionais até chegar no laboratório que faz a leitura. Não. Mudou, Jucinei. Mudou, agora tá muito rápido. Inclusive, a Censa, ela fechou um convênio, Jucinei, com o Hospital Israelense Albert Einstein, que tem um programa e o projeto Cuida Colo, que está fazendo um rastreio aí de o porquê que a região norte ela tem um índice muito grande aí de câncer do colo do útero. Então, essas unidades, esse programa Cuida Colo é em meio líquido, que é coletado aí esses preventivos, e aí o diagnóstico e o prognóstico está sendo bem rápido. Inclusive existem unidades referenciadas para isso. Referenciado, né? E não falta, a minha unidade a do Carim Então não falta material não, meu guerreiro. Faltava assim lá atrás, mas agora não. De certeza. Até vai lá comigo pra te ver. A Anne fala bem assim: Gabi, sou sua fã. Ei, Gabi, tá vendo aí, né? Pai. O Jucinei voltou e falou: eu fui coordenador da saúde indígena, doutora, lá em Borba e Nova Olinda do Norte. Atendi muito lá em Foz do Canumã. Fomos a primeira equipe a identificar câncer de colo de útero na área indígena. Olha que legal, maravilhoso. O Jucinei é patrimônio histórico tombado da saúde do SUS, agora ele tá fazendo medicina. Isso daí um abraço, meu irmãozinho. Legal, parabéns. Já é tombado já, então ele... eu acho que não tem um bairro do interior que o Jucinei não tenha passado. Por todos. A Anne, ainda vamos ouvir falar muito dessa enfermeira, Gabi. A Nelly fala bem assim, sem áudio? Não, tá sem áudio? Não, é que foi no começo. Foi? Parabéns às convidadas, Lorena, você é fantástica. Não vale dar trabalho comigo. Não vale, né? Não conta. Tá bom. O Jucinei voltou e falou: além das dificuldades de logística no interior do Amazonas, ainda temos que vencer as barreiras culturais, como é o caso dos parentes indígenas. É verdade.
Isso é verdade. Verdade. Verdade verdadeira, viu, Jucinei? Olha o Luciano. Luciano, quando é que tu volta de Miami, mano? Tá passeando. Mano, bonito. chega de ficar andando de tanguinha nas praias, já deu. Já deu. A cueca de tigrinho e tal. Tá na hora de tu voltar pra apresentar, a galera tá com saudade de ti. Ele bota lá, boa noite aos convidados, excelente programa, parabéns. A Anne, como está funcionando o rastreio do câncer de mama nos municípios do interior? Era uma pergunta que eu ia fazer, sabia? Como é que tá essa busca? Porque o interior a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande, né? Em realizar não sei se tem buscativa. mamógrafo lá. Eu acho que é a referência. Segundo propagandas mamógrafos já existe, né? Já existe, né? Sim. Eu acredito que não nos 62 municípios, mas em alguns Em algumas principais, referências, né? Eu acredito que em Parintins, Quari. Sim. Não sei se. Eu não lá- acredito muito não. Lá no Iranduba não tem raio-x. Em Ei, pô, Bomba não fala também não. não, Não fala tinha não, Fala isso automógrafo. não. No Iranduba não tem raio-x. Fala No isso Iranduba. não, pelo amor Em de Deus. Bomba Há 4 também não anos. tinha. Mas lá no hospital, lá no Rio da Freire tem, pô, raio-x. Tem não. É lá mesmo que eu tô falando. É mesmo, né? É, onde foi Tá secretário. bom, mano, liga pra lá, manda aí lá comigo que eu tenho raio-x lá na UBS. Não tem um aparelho de eletrocardiograma. Eu tenho lá na UBS. Que é também, desse pode mandar tamanho pra aqui, mim. doutora, a senhora sabe, né? É, pequenininho. Bora ser secretário por aí. Em algum lugar, né? Nada a declarar, né? Mentira dessa. Mentira dessa. Então, Isso, não Existem algumas regiões que ainda não tem mesmo. Um É. exemplo lá foi quando eu fui que os moradores da UBS relataram que o mamógrafo não tinha, alguns disseram que tinha, e a gente chegou lá e soube que o mamógrafo está parado há 6 anos. E aí as pacientes elas eram encaminhadas para a cidade de Manaus. E era mais ou menos assim a realidade que funcionava lá. Um ano parado já vira obsoleto. Ele não funciona mais de jeito nenhum. Porque É. ele é embarcado de tecnologia, essas coisas. Não deve ter queimado alguma placa aí até você. Na nossa realidade é não fazer manutenção preventiva, né? É. Uhum. Só manutenção. Exato. Na verdade, é aquela. A gente fala muito. Quando a gente está no interior, o interior ele é totalmente dependente dos Organizado. investimentos do governo federal, né? Então, quando tem. Calma, o TDAH. Tá atacado já? Já. Então, quando a gente percebe que existem programas que podem ser feitos projetos através de pesquisas científicas para o Ministério da Saúde para receber incentivos federais para implementar ou implantar de repente algum tipo de serviço dentro do município. Acontece que às vezes eu acho que muitos secretários não têm esse conhecimento técnico para fazer isso, né? É. Aí o Luciano fala aqui, um grande abraço aos meus amigos Ney Carim. Jucinei, o problemático profissional, eu encontrei em Codajás em 97. Servidores do hospital abriam os exames e divulgavam os resultados. A sua fala. A sua Isso fala. daí é BO, hein, Jucinei? Dos grandes. Jean Oliveira, o próprio estigma e preconceito também dificulta o acesso à saúde aqui, ainda mais vindo de pessoas grandes como políticos. Somos esquecidos sim, e precisa sim de uma atenção a mais para o Amazonas. Não só para o Amazonas, mas a questão do norte também. Do norte. Né? O norte, em geral, ele é muito estigmatizado. E essa estigmatização, ela é influenciada fortemente pelos nortistas. Hoje eu tirei o dia para ver os comentários sobre a COP30 aqui nas páginas do Instagram. E eram só nortistas sendo xenofóbicos com os próprios nortistas. É o que acontece aqui. Então as pessoas hoje em É o dia... paraense falando da amazonense e o amazonense falando... E começa essa briga e é interessante sempre falar que as pessoas daqui da região norte, elas estão mais interessadas em saber de onde é que é a castanha, de onde é que é o Pará, mas não estão De onde é que é o interessadas... açaí. De onde é que é o açaí, mas não estão interessadas no real problema que a gente tem aqui na região norte. Excelente. Então, o norte hoje em dia, ele não é visto porque a gente tá fazendo ciência, é visto porque os nortistas são contra os próprios nortistas e eles continuam repetindo degladiando. isso, se degladiando e não fazem o norte ser visto. Então, muitas pessoas falam que porque a COP não deveria ser na Amazônia. A COP ela não vai resolver todos os problemas que a gente tem, isso tá longe de acontecer. Vai ser discutido. Mas, exatamente, mas a atenção voltada pra cá é muito importante, porque aqui a gente enfrenta muitas coisas. Então, a COP hoje, ela é importante pra região, Sim. pra nossa região, pro norte ser visto, pra gente ter... Uma grande oportunidade que a gente teria de mostrar o Amazonas, né, para o mundo. Sim, exatamente.
Um grande abraço ao nosso coordenador Clisma, que mandou aqui muito orgulho dessa menina maravilhosa, Gabi, uma grande enfermeira, cientista, um grande nome na Amazônia. Teu amém. coordenador, de norte. Te amo. Aí tem aqui a Maravilhoso. Stephanie, Gabi, uma grande enfermeira. Rapaz, Né? eu vou te falar uma coisa, tu pagou, né? Parou, Não hein? paguei não. Pagou. Foi orgânico. Vamos lá, meus colegas, quero pedir desculpa, aí nós já ultrapassamos aqui meia hora, meu diretor tá pra puxar minha orelha. Quero agradecer imensamente aqui a contribuição da nossa colega, doutora Lorena, a Dudu, né? A Dudinha, conhecida aí nos bastidores da Uninorte, da enfermagem, desse mundão. Quero que vocês deixem agora aqui uma palavra de conforto, falar que a enfermagem sim é ciência. Um abraço pros diretores, pros amigos, pros colegas, olhando pra essa câmera aqui. Vai, Dudu! Muito obrigada pelo convite. É uma honra falar sobre enfermagem. A enfermagem ela se tornou uma parte de mim, então eu não me vejo mais sendo outra coisa a não ser enfermeira. E o que eu tenho para dizer é que a gente precisa continuar lutando pelo acesso à saúde, por mais que existam as barreiras, por mais que existam as desigualdades sociais em saúde, e que a enfermagem ela precisa ser fortalecida. A enfermagem ela precisa de jovens, principalmente na ciência, para fazer ciência. E eu quero deixar meu abraço aqui para todo mundo que participou. E é muito importante, para mim é muito maravilhoso receber esse carinho. Eu tenho certeza que daqui a um tempo vou fazer meu mestrado como vocês assinaram. Já tá assinado Já tá aqui. assinado. Tá escrito, né? Já tá escrito nas estrelas, né, doutora? Eu vou logo avisando que as notas nem tem peso. E muito É filho do obrigada. amazonino. Muito obrigada por ter feito o convite. É Sim. muito importante a enfermagem participar desses debates, porque mostra a grandeza dela, que a enfermagem não é ali só na prática, a enfermagem é ciência. Mesmo a enfermagem ali na ciência, ela continua prestando uma assistência para o paciente. A enfermagem em nenhum momento deixa de prestar assistência, então a enfermagem ela precisa sim se fortalecer e precisa de jovens ainda na pesquisa para fazer com que a gente torne ela ainda mais valorizada. Excelente. Sabe o que a gente vai fazer? Eu vou falar com o Clisma pra gente tentar, a gente ver, eu vou falar com o meu diretor também, ver se a gente consegue fazer o podcast lá na Uninorte. Olha, legal. Vai ser a Liga A contra a Liga B. Lá, eu quero Eita. ver. E vai ter auditório nesse Jogos dia. universitários, né? Passa ou repassa. Passa ou repassa, né? Vai ser assim. O que você acha, diretor? Fazer um podcast lá no auditório, lá na Uninorte, Olha, acho que com ele as vai amigas. Bota na cara. Se não tiver, não tem graça. Vai ter. É uma boa ideia, concordo. Assina aí, Clisman. Pronto. Obrigado, viu, Eu mais que uma agradeço, vez, eu doutora que Eduarda. agradeço. Nossa Dudu é Dudinha. E agora, as considerações finais da nossa guerreira, ilustre, Obrigada. doutora Maravilhosa. Lorena. Eu quero agradecer a Bruna, porque foi através da Sim. Bruna que veio o convite para participar do podcast Amazonas. também. Bruna, muito obrigada pelo convite. Agradecer também a oportunidade de poder discutir sobre essa paixão que é a oncologia dentro daqui do estado do Amazonas, tanto para os tumores sólidos quanto para os tumores hematológicos, né? Agradecer também a oportunidade, a Duda que também falou tão bem, e é gratificante ver jovens que têm esse amor e esse cuidado com a enfermagem, né? Acho que é importante que a enfermagem consiga se difundir. E agradecer aos pacientes, né? É As verdade. nossas mulheres que Legal. acabam passando por tantos processos de dificuldade. E assim, elas também são responsáveis por a gente estar discutindo isso aqui. Que elas possam ser cada vez mais amparadas, que sejam vistas além da doença, né? Que sejam vistas como seres humanos, de uma maneira total, e que elas possam ser amparadas no todo delas, nas Com necessidades certeza. delas, né? E que a gente possa ter cada vez mais recursos e verbas para apoiar esses pacientes. Que legal, parabéns, doutora. Peraí. É isso aí, né? Então a gente finaliza, né? Finaliza. Enfermagem, muito obrigado por nos acompanhar aí nesse quase não, 1h e 32 minutos de programa. Esse é um programa maravilhoso com duas gigantes da enfermagem que muito engrandeceu aí a nossa discussão aqui científica. Muito obrigado de coração e até o próximo programa com o tema
Não sei. Não sabe? Não. É o teu convidado. Não. Ó, pra te ver como é que é as coisas, né? Com o tema campanha de influenza, quem pode tomar, como tomar, onde tomar. É hora da amor. Onde tomar, como tomar, quais os grupos prioritários, né? Que a gente tá com a campanha aberta desde primeiro, né, meu diretor? Desde Inclusive, 1º de eu vou novembro. lançar o desafio aqui agora. Posso lançar o desafio aqui? Não, que tu não sabia nem qual era o tema. Meu amigo, eu quero lançar, eu quero ver qual unidade que mais vai vacinar em Manaus. Sabe quem é o 01? Sou eu. Não, sou eu. Sou eu. Do leste sou eu. Gente, muito obrigado e até o próximo programa. Até mais. Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, tchau. Boa noite.